Estaremos desenvolvendo a temática sobre a educação e o trabalho, uma abordagem visionária. Nesta temática, havemos de responder as seguintes questões. Existe uma relevância relacional entre a educação e o trabalho? Que importância a educação oferece na vida profissional? A educação permite a construção de valores e a preparação do homem para a sua inserção na vida social. Os intervenientes desta temática estarão fazendo esta abordagem no sentido de podermos perceber sobre a educação e o trabalho, uma abordagem visionária. Falando desta temática, educação e trabalho, antes devíamos buscar aqui alguns fundamentos histórico e ontológicos ao mesmo tempo desta relação. Porque esta é uma relação quase que indissolúvel. Nós também temos que partir do princípio de que a educação e o trabalho são atividades especificamente humanas. Apenas o ser humano trabalha e educa. Ou seja, na classe dos animais, o único ser educável na Terra é o homem. E é o homem também que deve trabalhar para prover a sua sustentabilidade na Terra. E hoje nós temos estado a separar o que é educação e o que é ensino. Mas separamos, no final, nós damos conta de que a função social da escola é educação e instrução. O que é que isto nos remete a pensar? Tal como a gente fala de Ministério da Educação, e dentro deste Ministério da Educação vamos encontrar aquilo que é a sua especificidade, que é a instrução do homem novo. E isto também, em poucas palavras, sem muita delonga, é dizer que apenas o ser humano, para ser inserido no mercado de trabalho, necessariamente precisa ser instruído e ao mesmo tempo educado. Por quê? Porque a qualidade da sua prestação no mercado depende da qualidade da educação e da instrução que ele teve. Há muita gente bem educada e pouco instruída. E isto é preciso ficar bem claro. Porque nós não devemos confundir ou pensar que alguém que é iletrado não tenha educação, porque a educação de per si começa no berço. Tem sido um tema bastante badalado e polêmico, o educado e o instruído, mas que a educação começa no berço. A educação também é um fator de socialização e, ao mesmo tempo, socialização na medida em que a gente fala de inclusão. Pessoa com deficiência, cada um de nós tem a sua deficiência, umas são visíveis, outras não. Mas o que é que dá possibilidade das pessoas com algumas deficiências mais notórias e mais visíveis serem inseridos no mercado de trabalho? É a educação. A educação que vão tendo é que vai propiciar, em certa medida, a apropriação do saber que o pode habilitar a inserir-se no mercado de trabalho. Daí que nós temos que considerar que a educação é um fator decisivo naquilo que é a conduta humana. E eu dizia inicialmente que, felizmente, na face da Terra, o ser educável é o homem. Os outros podem ser adestráveis. Podemos adestrar um canídeo, mas que educar não. A educação é um fator decisivo. E isto continua bem assente, porque, de contrário, estaríamos a afetar e até mesmo a comprometer as futuras gerações. O que nos apraz partilhar com os nossos queridos jovens é pensarmos como a educação e o trabalho podem concorrer para a vida futura, criação de valores, até porque o trabalho também é um valor que se cria. Portanto, a educação, no seu sentido mais
mais lato, visa essencialmente moldar a personalidade do indivíduo nas suas diferentes facetas. Queremos com isto dizer que é importante nós percebermos o alcance social da educação para que nós jovens, nós seres humanos, consigamos olhar o mundo e saber que podemos, com a nossa ajuda, com o nosso esforço, com aquilo que é a educação, transformar a sociedade. O trabalho surge como um elemento que molda essencialmente o caráter. E é com base nesse caráter que conseguimos criar respeito ao próximo e também respeito às normas e à convivência social. A educação e o trabalho nos ensinam para a vida. Se vivemos em sociedade, devemos perceber que é nesta sociedade e com base no trabalho que se efetua uma transição para a vida adulta, ou seja, o trabalho marca de que maneira a transição da adolescência para a juventude, ou se podemos considerar a vida adulta. E é com base nesta dedicação, nesta entrega no trabalho, que formamos a nossa personalidade, criarmos condições para adaptação a um novo mundo em que o jovem é inserido e com isto a responsabilidade. A responsabilidade nos difere um dos outros. É certo que alguns ganham responsabilidades cedo, outros um pouco mais tarde, mas dentro daquilo que são as suas características da personalidade, acabamos sempre ganhando essa responsabilidade. E essa responsabilidade é um momento que demarca também a nossa personalidade. Os traços da nossa personalidade começam a se formar desde a tenra idade e conforme vamos crescendo e conforme vamos nos inserindo no mundo, vamos ter novas formações psicológicas que nos permitem, portanto, adaptar-se às novas exigências da vida. Seguramente, no momento da vida, perguntamos o que vamos ser no futuro. Quer dizer, é um momento em que a educação joga o seu papel, a influência familiar, os valores familiares, tradicionais e culturais fazem com que o indivíduo ganhe, portanto, maturidade, perceba aonde está inserido e como pode inserir-se na sociedade e dar o seu contributo. Naturalmente, este é um momento de algumas incertezas, razão pela qual falamos um bocado e temos que ter atenção, como educadores, como professores, temos que ter a noção daquilo que é a escolha vocacional e profissional. Portanto, a partir dos 15 anos, 14 anos, já se manifestam alguns indicadores de personalidade que nos permitem ter uma ideia daquilo que podemos efetivamente ser como profissionais. Mas é necessário que a educação, quer seja formal, quer seja informal, tenha o seu papel na promoção de determinados valores que facilitam, portanto, a escolha profissional do futuro jovem, do jovem futuro trabalhador. Se considerarmos que a nossa personalidade se forma na atividade e esta atividade que regula a nossa personalidade, devemos perceber efetivamente que é útil nos envolvermos em atividades socialmente úteis. Deve existir um conjunto de fatores sociais que promovam, portanto, o desenvolvimento de habilidades para que o trabalho cumpra o seu verdadeiro valor. Portanto, é importante que as condições objetivas e educativas, podemos assim considerar, e promovam esta grande atividade que é o trabalho. E
é muito útil que saibamos fazer as coisas, saibamos realizar as atividades, saibamos realizar um trabalho de qualidade e que possamos caminhar à excelência. De salientar que de uma maneira muito simples e atendendo aquilo que são as finalidades da própria educação, poderíamos definir a educação como a preparação do homem para responder às necessidades sociais. Significa isso dizer que, de uma maneira geral e de uma maneira específica, a educação tem que trabalhar o homem para prepará-lo para o trabalho. O trabalho de melhorar a sua personalidade, o trabalho de melhorar a sua conduta, o trabalho de melhorar a sua relação com o próximo e o trabalho para que ele possa desempenhar de uma maneira efetiva as suas atividades laborais. Neste, entretanto, poderíamos dizer que há uma relação direta entre a educação e o trabalho, já que o indivíduo que estuda para que amanhã possa exercer uma atividade socialmente útil, para que amanhã possa desempenhar uma atividade. E nestes termos poderíamos aqui olhar exatamente desde a antiguidade clássica, ora et labora, studia et labora, ora et labora, quer dizer, o trabalho de sempre basearam exatamente os pilares da formação dos tempos clássicos e olhando também aqui para os escolásticos, a dimensão, a tríplice dimensão, estudo, oração e trabalho. Isso quer dizer que o trabalho, a educação em primeira instância, trabalha sobre o homem, para que o homem depois possa trabalhar sobre si mesmo e depois também trabalhar sobre a natureza. Isto é, apropriar-se dos benefícios da natureza para corresponder, para satisfazer as suas necessidades. Para aqueles que estudam, o lema é exatamente estudar com dedicação. Os latinos diziam, devemos louvar o homem que estuda, porque aquele que estuda bem, que apreende bem os conteúdos teóricos, estará exatamente preparado para que amanhã possa aliar a teoria à prática. E aqui estaremos diante dos princípios didáticos, onde se o primeiro é o princípio da própria cientificidade, o segundo é da acessibilidade, o terceiro é exatamente um dos princípios cruciais de aliar a teoria à prática, aquela que tem a ciência, aquela que a ciência foi acessível e receptível para si mesmo, deve ter a capacidade também de poder apreender e efetivamente transformar o meio que se encontra. Daí o princípio da relação teoria e prática, e ali está também a correlação, estudo e também o próprio trabalho. Ficam aqui algumas notas cruciais. Para um trabalho efetivo precisamos de estudar. A formação, o estudo é exatamente o caminho para que possamos ter um trabalho socialmente rentável. Também quem estuda com qualidade poderá ter um trabalho de qualidade. E o trabalho de qualidade satisfaz de uma maneira efetiva as necessidades, tanto individuais quanto também as coletivas. E do outro lado, hoje, sabemos que um dos mecanismos para encontrar um trabalho condigno é a formação. E por isso louvemos o homem que sabe estudar, porque também saberá aplicar na prática os seus conhecimentos teóricos e com isto desenvolver a ciência, desenvolver a técnica e ao mesmo tempo contribuir para o combate à fome e à pobreza através de um trabalho efetivo que não pense simplesmente nos acepipes pessoais, isto é, nas necessidades individuais, mas coloque o coletivo acima de tudo.